Alô pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui no âmbito do nosso Arena do Investidor XP. Queria só mais uma vez aí, pessoal, confirmar se todo mundo me escuta, som ok. Todo mundo aí. Som ok, pessoal? Bem, acho que parece que está tranquilo. Muito bem. Vamos lá então, pessoal. Queria, antes de mais nada, agradecer a todos pela presença. Todo mundo aqui reunido no âmbito de mais um Arena. Esse é o nosso segundo encontro mensal. Né? E, bem, assim como no último encontro, a gente passou para vocês um script gratuito, onde vocês podiam fazer um scanner de opções, né? Analisar quais opções tinham mais liquidez dentro da plataforma MetaTrader 5. No dia de hoje, a gente vai liberar para vocês um indicador gratuito, que é bastante utilizado e bastante conhecido para quem opera tape reading. Né? Então, esse indicador delta volume é um indicador adequado para fazer operações de tape reading. Óbvio que é apenas uma ferramenta, a gente sabe que existem várias outras ferramentas aí que têm uma quantidade maior de recursos, né? E a gente sabe também das limitações que nós temos no MetaTrader para a gente poder utilizar e implementar estratégias de tape reading, mas eu acho que aquilo que dá para fazer, né, a gente vai tentar implementar no âmbito aqui do MetaTrader, tá? Já respondendo aí o Geraldo, né, o vídeo do encontro anterior, sim, ele existe, na verdade está terminando de ser renderizado e a gente já vai disponibilizar ele no site, no Facebook, né, da DeltaTrader. Então em breve a gente deve disponibilizar esse vídeo aí para vocês. Tá? Mas voltando aqui, pessoal, sobre o indicador delta volume, né, eu queria rapidamente contar para vocês uma breve história desse indicador delta volume e do que tem, na verdade, por trás dele. Né? Então, obviamente, a gente teve uma inspiração para a gente poder utilizar e desenvolver o indicador delta volume, então nada melhor do que a gente remeter diretamente à fonte. Tá? Então, para a gente poder remeter essa fonte, eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. Pois vamos lá então, compartilhando aqui a minha tela. Confirmando aí se está todo mundo então enxergando minha tela. Né? Bem, pessoal, então, contando rapidamente aqui a história desse indicador delta volume, para que todo mundo consiga entender. Né? O indicador delta volume, ele não é um indicador aí originalmente desenvolvido pela DeltaTrader, tá? É um indicador, na verdade, que ele é praticamente uma commodity no mercado dessa área de tape reading, tá? Então, tape reading que ultimamente tem se tornado uma estratégia mais popular de operações aqui no Brasil, só que tape reading, na verdade, como estratégia de operação, já é bastante antiga, né, pessoal? Então a gente sabe que essa estratégia já é implementada há muitos anos por empresas nos Estados Unidos, por traders nos Estados Unidos, e especificamente as primeiras empresas que surgiram desenvolvendo produtos e serviços nessa área de tape reading também apareceu nos Estados Unidos, né? E uma dessas empresas a gente acabou tomando como nossa implementação, como nossa, como é que eu digo, nossa inspiração para a gente poder desenvolver o indicador delta volume, ok? Então, apresentando aí para vocês, eu não sei até que ponto vocês conhecem essa empresa, só que essa empresa Market Delta é uma das empresas aí mais antigas que desenvolvem produtos e serviços na área de tape reading, tá? Então, o site deles, né, marketdelta.com, o site completo, eles possuem um software inteiro onde a gente consegue desenvolver estratégias, automatizar estratégias baseadas em tape reading, tá? Então, é uma empresa que realmente assim, é bastante respeitada, o produto dela é um produto muito rápido, um produto de excelente qualidade. Então, assim, sem querer fazer uma propaganda, talvez já fazendo, mas infelizmente eles não rodam no Brasil, então não tem aí nenhum motivo para poder fazer a propaganda deles aqui no Brasil. Mas como produto existente para o mercado internacional, para o mercado americano, realmente é um produto de altíssima qualidade, esse software da Market Delta. Tá?
Bem, o que é o indicador Market Delta? Dentro um âmbito de vários indicadores desenvolvidos por essa empresa, tá? A gente tem, dentre esses indicadores, esse indicador que mede o volume acumulado, né? Que é o chamado indicador de agressão, né? Chamado Market Delta. Então, eu vou ver aqui se eu consigo passar para vocês, pessoal, o site deles, né? www.marketdelta.com, para quem ainda não conseguiu enxergar. Acho que vocês não estão conseguindo enxergar minha tela, né? Então deixa eu interromper e iniciar novamente o compartilhamento. Pronto, acho que agora vocês vão enxergar minha tela. Bem, essa empresa Market Delta, ela na verdade desenvolve softwares nessa área de tape reading, tá? Então é um software, como eu falei, completo, né? Então assim, a ideia por trás desse software é justamente o que, né? As estratégias que você consegue desenvolver com esse software, pessoal, são estratégias onde você, através da identificação do saldo agressor, né, do volume, e aí eu acho que a gente até internalizou um pouco aqui no Brasil esse conceito de agressão, né? O que a gente chama de agressão no mercado? É quando você tem um book, na verdade, repleto de ordens de compra e de venda, e quem toma a iniciativa de iniciar uma operação, né, digamos que é a ponta ativa no negócio, né? Porque a ponta passiva é aquela ponta que fica aguardando no book a execução de um negócio, né? Então essa ponta passiva, ativa, perdão, é o que a gente chama de ponta agressora, né? É a ponta, na verdade, que está demandando liquidez, e a partir do momento em que ela demanda liquidez, essa ponta agressora vai buscar a liquidez aonde ela naturalmente existe, que é no book, né? O book de ofertas, nesse caso, é tido aqui no caso como um local onde você consegue, na verdade, ter uma oferta constante de ordens de compra e ordens de venda, e se você precisa, demanda liquidez naquele momento, então você consegue obter essa demanda, né, essa liquidez diretamente no book. Tá? Lembrando que as ordens que estão no book são ordens do tipo limite, né, ordens com preço pré-especificado, e aí o que acontece é que essas ordens que estão no book, elas ficam na prática aguardando serem executadas. Né? Aguardando de que maneira? À medida em que o preço ele oscila, essas ordens ficam lá e aguardam dentro da oscilação natural de preços que elas sejam executadas, tá? Então, basicamente, pessoal, o que o agressor faz, como eu já falei, e repetindo, é ir buscar essa demanda dentro do book, né? É o que a gente chama de agressão. Tá? Então, o que o indicador Market Delta faz, basicamente é medir em tempo real essa agressão, né, que os players de mercado fazem diretamente no book. Tá? E essa agressão ela não é apenas medida, mas ela é, digamos assim, plotada ao longo do tempo. Né? Você tem um histórico, uma série temporal dessas agressões, e de acordo com essa série temporal das agressões, você consegue daí traçar algumas estratégias. Né? Supondo que, né, dada essa série temporal das agressões, você consegue mais ou menos identificar onde existem aí o que a gente chama de clusters de liquidez. Né? São concentrações no tempo, né, onde a liquidez ela é maior ou menor de acordo com determinado tipo de agressor. Né? Então, eventualmente, um fundo de investimento que quer tomar rapidamente, né, uma determinada liquidez, num determinado momento do dia, por exemplo, concentrado ao longo aí de 10, 15, 20 minutos, meia hora, que seja, sai tomando, na verdade, ou seja, comprando, sai batendo, sai vendendo uma determinada quantidade razoavelmente alta de ativos, né, contratos futuros ou ações, e aquela agressão concentrada no tempo, é o que a gente chama de cluster de liquidez, você consegue claramente identificar através do indicador delta volume. Tá? Então, assim, é um indicador, pessoal, que você tem como, né, dada a natureza do indicador, tem como você, na verdade, utilizar diversas estratégias baseadas na natureza desse indicador. Tá? Então, você tem as chamadas estratégias de seguir o agressor, né? Ou seja, se você está vendo que está entrando muita ordem de compra no mercado, então qual é o motivo que você vai, na verdade, colocar uma ordem de venda para ir contra a tendência? Né? Então, você pode utilizar esse histórico do saldo agressor para tomar a sua decisão de compra e de venda de acordo com o histórico do saldo. Né? Uma das estratégias que são menos conhecidas, né, nesse mundo de que opera tape reading, é a estratégia do tipo divergência de delta. Né? É muito comum, quando você analisa o histórico do delta no tempo, encontrar as chamadas rotações de preço, que são facilmente identificadas pelo tipo de saldo agressor. Tá?
você consegue implementar essas estratégias que eu particularmente gosto bastante, né? São as estratégias do tipo rompimentos de delta, né? E as estratégias baseadas em point of control, né? São aquelas estratégias onde, dado o point of control, você, ao invés de utilizar estratégias seguidoras de tendência, você utiliza as chamadas estratégias de reversão à média, caso o preço esteja rotacionando em torno do ponto chamado ponto de controle, né? O que a gente chama de point of control nessas estratégias de market delta. Tá? Então essa é uma teoria rápida, né, das estratégias possíveis que nós temos aí utilizando apenas esse indicador, né, que é bastante simples em sua natureza, mas que é muito rico, né, ele traz uma qualidade informacional muito grande. Né? Muito bem, pessoal. Dadas aquelas estratégias possíveis, a gente precisa entender quais são as estatísticas possíveis que a gente consegue obter num preço. Né? Então, quando a gente trabalha com o que a gente chama de delta, né, ou seja, o saldo do volume, a gente precisa entender primeiramente como é o tipo de gráfico, né, que normalmente se pratica, normalmente se utiliza quando se trabalha com saldo de regressão, né, e o que a gente pode e o que a gente não pode fazer no MetaTrader 5. Tá? Então eu já queria mostrar para vocês, e infelizmente, pessoal, dizer para vocês que esse gráfico, como o da direita que vocês estão vendo, pessoal, né, são os gráficos que mostram, né, o que a gente chama de volume at price, ou seja, o volume por nível de preços. Tá? Então, infelizmente, o indicador delta volume, ele não é um indicador que mostra para a gente o volume por nível de preços. Tá? Então, esse indicador de volume por nível de preços, existem até algumas tentativas de implementação desse indicador dentro do MetaTrader 5, porém, infelizmente, essas tentativas não vingaram até hoje, né? Então, de certa forma, algumas tentativas frustradas aí, né? Você até consegue fazer todo o desenho, mas o MetaTrader, como ferramenta, traz uma série de restrições, né? Ou seja, se isso fosse algo nativo da plataforma MetaTrader 5, seria muito mais interessante, mas infelizmente não é. Então, a gente acaba, como desenvolvedor, tendo que fazer adaptações para a gente utilizar essa ferramenta de altíssima importância, que é o que a gente chama de Volume at Price, ou seja, o saldo agressor por nível de preço. Tá? Então, infelizmente, a gente não consegue trazer essa informação, mas a gente consegue utilizar outras informações e outras estratégias, utilizando aí o indicador delta volume. Tá? Então, quais são as estatísticas possíveis, pessoal? Olha, por candle ou por nível de preço, você consegue tranquilamente identificar qual é o volume comprador, identificar qual é o volume vendedor e o chamado saldo do volume. Pessoal, para quem não tem familiaridade, o saldo do volume é justamente o que a gente chama de delta. Tá? Então, o saldo do volume significa o quê, pessoal? É meramente, né, o volume comprador subtraído do volume vendedor. Então, quando o volume é comprador, a gente considera isso daqui como sendo um que a gente chama delta positivo, né? Ou seja, é meramente definição, tá, pessoal? Então, para que todo mundo entenda o que a gente chama de delta na prática, tá? Então, quando o volume é comprador, nós consideramos, né, o saldo como positivo, ou seja, você soma aquele volume cuja agressão foi compradora. Tá? Então, basta você somar o volume constantemente cuja agressão foi compradora. E daquele eventual saldo comprador, se você tem, né, na outra ponta uma agressão vendedora, você subtrai o volume. Tá? Então, o que o gráfico do tipo Volume at Price faz, pessoal? O que é o Volume at Price? São essas caixinhas aqui que vocês estão vendo e que, infelizmente, tá, não é o que nós vamos apresentar aí para vocês hoje. Tá? Mas dentro dessa caixinha aqui, pessoal, o que nós temos? Olha, o que significa, por exemplo, eu não sei se vocês estão enxergando meu mouse, mas o que significaria, por exemplo, esse 0x9? Tá? O 0x9 significaria, olha, nós temos 0, né, ofertas de compra e 9 ofertas de venda nesse nível de preço. No caso aqui, o nível de preço 1.393, né? É óbvio que essa escala aqui, pessoal, é uma escala do S&P 500 futuro, né? Se eu não me engano. Então, é meramente para que todo mundo entenda. No caso aqui, o volume é medido em contratos, né? Ou seja, nesse nível de preço, que seria, nesse caso, que nós estamos vendo aqui, né? No preço de 1.393, nós temos aqui, pessoal, o quê? Nós temos 0 contratos sendo executados na ponta compradora e 9 contratos sendo executados pela ponta vendedora. Ou seja, nesse nível de preço, 1.393,
93, nós temos o quê, pessoal? Nós temos um saldo vendedor nesse volume de preço. Tá? Da mesma forma que no nível de preço imediatamente inferior, que seria no caso 1.392,75, no caso do S&P 500 aqui varia de 0,25 em 0,25, né? Então nós já temos uma situação um pouco diferente, ou seja, em 1.392,75 nós teríamos 98 contratos sendo executados pela ponta compradora, tá? Perdão, pessoal, estou falando bobagem, é o inverso, né? Deixa eu só corrigir enquanto ainda dá tempo. Corrigindo, na ponta de cima, são 0 contratos executados por agressão vendedora e 9 contratos executados por agressão compradora. No nível de preço imediatamente inferior é o contrário. 1.750 contratos na ponta compradora, enquanto que nós temos 98 contratos na ponta vendedora. Então, se você for analisar por saldo, nós temos o que aqui, pessoal? Um saldo muito maior comprador, né? Olha, 1.750 contratos na ponta compradora, 98 na ponta vendedora, então nós temos um saldo muito maior na ponta compradora do que na ponta vendedora. Tá? Já no nível de preço imediatamente inferior, 392,5, a gente já tem quase 3.000 contratos na compra, 1.000 contratos na venda. No nível inferior, 1.500 contratos na venda, 300 contratos na compra e por aí vai. Tá? Então, o que nós temos aqui, pessoal, é o chamado saldo de agressão por nível de preço. Só que isso não é o delta volume. O delta volume, pessoal, que nós estamos apresentando, ele traz para a gente, mais ou menos aqui, pessoal, o que seria a soma das colunas vendedora e compradora. Tá? Então, se você pegasse todos os volumes compradores, né, todos os volumes vendedores, e subtraísse a soma dos compradores menos a soma dos vendedores, você teria o indicador que nós iremos apresentar para vocês, que é o chamado indicador delta volume. Tá? Então, de novo, pessoal, o delta volume que nós apresentamos aqui para o MetaTrader, ele mede não o nível de agressão por nível de preço, e sim por, digamos assim, por momento temporal, por candle. Então você pode colocar o candle de 5 minutos, o candle de 2 minutos, o candle de 10 minutos por hora, enfim. Você consegue identificar o saldo, ou a agressão dentro daquele intervalo de tempo específico. Tá? Então aqui a gente não trouxe para vocês o saldo por preço, e sim o saldo por tempo, né? Por nível de tempo aqui identificado por um determinado candlestick. Ok? O Gabriel Saboia pergunta se tem no TradeZone. Gabriel, eu confesso, cara, que eu desconheço o TradeZone, tá? Então eu vou ficar devendo aí essa resposta para você. Lembrando que existem várias plataformas no Brasil que já tem esse nível, né, de saldo agressor, o chamado Volume at Price. Então, assim, eu conheço outras ferramentas já no Brasil que tem essa informação, tá? TradeZone específico, eu acho que eu nunca mexi com o TradeZone, ok? Pessoal, mais alguma pergunta aí até agora? Ou está dando para acompanhar? Bem, tranquilo. Né? Então, que mais, pessoal? Outras informações que a gente pode analisar é a quantidade de ticks compradores ou a quantidade de ticks vendedores, né? E o chamado saldo dos ticks. Aqui, para quem opera a bolsa já há algum tempo, né, pessoal, a gente sabe que essa informação ela pode ter uma validade maior ou menor. Tá? Por exemplo, existem alguns robôs no mercado que eles fazem o que a gente chama de... são as chamadas estratégias participativas, né? As chamadas estratégias TWAP, as estratégias VWAP. Né? Então, essas estratégias participativas, principalmente a estratégia TWAP, né? Ela pode, na verdade, acabar influenciando, não um pouquinho, né, mas bastante aí essa análise dos ticks compradores e dos ticks vendedores. Então, para quem aí gosta, né, pessoal, de acompanhar tape reading, gosta de acompanhar book, gosta de acompanhar o Times and Trades, vocês vão ver que eventualmente alguns ativos e alguns robôs aí, né, pessoal, você pega, por exemplo, uma Petrobras e você passa lá a analisar na Petrobras aquele monte de ordem pingada saindo 100, 100, 100, 100, 100, tudo da mesma corretora, UBS, né, o JP Morgan, por aí vai. Então, essas ordens que ficam saindo pingados de 100 em 100, aquilo dali é 100% de certeza que é robô, pessoal. Eles fazem o que a gente chama de estratégia participativa. Né? O que seria o chamado TWAP?
É o chamado Time Weighted Average Price, tá? Então você está fazendo uma estratégia onde você tem um volume muito grande para você comprar, mas ao invés de você comprar num determinado nível de preço, você compra onde, pessoal? Você compra aquilo dali splitado, né? Você compra aquilo dali, compra dividido no tempo. Por isso é que ficam aparecendo aquelas ordens picadas de 100 em 100, 200 em 200, sempre aí de 1 em 1 segundo, de 2 em 2 segundos, de 5 em 5, que seja, e aí você acaba vendo aquilo dali, né, pessoal? A cada negócio daquele dali é um chamado tick, né? Então, a informação do saldo de ticks compradores ou ticks vendedores, para alguns papéis onde você tem muitos robôs implementando estratégias do tipo TEUAP, essa informação ela pode ficar um pouco comprometida, né? Essa informação do saldo de tick, se a agressão é compradora, se a agressão é vendedora, né? Então, assim, o que a gente chama de agressão mesmo, pessoal, é quando você tem um tomador grande, né, ou quando você tem alguém que quer vender um lote grande e ele precisa fazer o quê? Ele precisa concentrar, né, aquela execução no tempo. Então aí a gente já passa a analisar o que a gente chama de execução à medida em que o tempo passa, tá? Então, assim, os robozinhos de TEUAP, eles acabam, como eu já falei, atrapalhando um pouquinho essa análise dos ticks compradores e vendedores. Ou seja, não sei até que ponto seria confiável você implementar uma estratégia que fosse baseada no saldo de ticks compradores ou saldo de ticks vendedores. Apesar de que, né, estatisticamente falando, eu ainda me convenço, ou seja, já fiz algumas análises aqui internas, tá? Que o saldo de ticks, sejam eles compradores ou vendedores, eles carregam tanta ou até mesmo mais informações do que o chamado volume, né? O saldo de volume, ok? Então, a minha questão é justamente poder analisar até que ponto esse saldo, né, ele pode influenciar aí nas nossas operações, tá? Você ainda tem outras informações, né? O delta máximo, o delta mínimo, o chamado percentual do delta, o point of control, ponto de controle e por aí vai. Você tem várias ferramentas que fazem isso aí pra gente, ok? Mas então, deixa eu aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês, pessoal. Olha, nesse exato momento, quem tiver interesse de baixar um indicador, pessoal, a gente está disponibilizando esse indicador gratuitamente, tá? Eu vou deixar o endereço aqui para vocês, tá? Deixa eu até digitar aqui para vocês também o endereço para vocês poderem baixar gratuitamente esse indicador. deltatrader.com.br/arena2109, ok? Então, quem quiser baixar o indicador, pessoal, basta entrar aí no Arena 2109, no site da DeltaTrader, e clicar lá para você baixar gratuitamente o indicador. De novo, pessoal, que ele é voltado para MetaTrader 5, tá? E eu vou aproveitar esse tempinho, essa meia horinha final aqui para fazer algumas análises de estratégias baseadas nesse indicador com vocês. Ok? Então, de novo, quem quiser baixar o indicador Delta Volume, está aí o endereço, né, deltatrader.com.br/, né, Arena 2109, ok? Então, só entra lá e baixar o indicador. Bem, vamos ao indicador propriamente dito, né? Então, eu vou interromper o compartilhamento, iniciar novamente. E vamos direto ao MetaTrader, para a gente poder visualizar a cara do chamado indicador delta volume, tá? Bem, pessoal, como vocês podem visualizar, tá? O indicador delta volume, ele é um indicador, como vocês estão vendo, né, que analisa volume, tá? Só que assim, eu queria que vocês fossem capazes de entender, né, como que o preço ele é correlacionado não apenas pelo tamanho, né, pela quantidade negociada, mas também pelo chamado saldo agressor dentro de cada nível de preço, tá? Então aqui eu vou pegar alguns exemplos para a gente, tá? E aonde que a gente consegue enxergar a rotação de preço e tudo mais, né? Então vamos começar aqui por alguns exemplos clássicos, né, pessoal? Vamos analisar aqui, por exemplo, o contrato futuro de dólar, tá? Olha aqui, ó. Lembrando que esse indicador, pessoal, ele traz para a gente informações apenas, né, do saldo do dia, tá? Então ele não pega informações dos saldos de dias passados, ele traz para a gente apenas do saldo do dia, tá? Então se você parar para analisar aqui, o que nós temos, pessoal? Isso aqui é o contrato futuro de dólar, né? Hoje teve notícia aí ao longo do dia, mas vamos analisar antes da notícia como é que estavam as negociações aqui com o dólar, tá? Então olha só. Aqui o indicador começou a ser plotado 9 horas da manhã e até mais ou menos 2h40 da tarde. Olha lá, pessoal, né, num período em que o dólar ficou praticamente o dia todo lateral, né, esperando uma notícia e tudo mais. Enfim, nós temos aqui ele variando entre 3,26, mais ou menos, né, e 3,23,7, 3,24 e 3,26. Então ele passou o dia inteiro aqui
né, mais ou menos negociando entre 3,24 e 3,26, aproximadamente. Só que olha só, pessoal, se você parar para analisar bem, olha só, isso aqui é o que a gente chama de cluster vendedor. O preço, né, poderia estar lateral, poderia não estar andando, né? Agora, por mais, deixa eu só tirar essas linhas aqui para não atrapalhar, pessoal. Beleza. Então, assim, por mais que o preço não estivesse andando, né, aqui por volta aí de 10 horas, 11 horas da manhã, nós temos aqui, olha lá, um volume vendedor maior do que o volume comprador. Então, assim, só de bater o olho nesses candles vermelhos aqui, nesses saldos vermelhos aqui do volume, já dá para a gente entender, pessoal, que o preço poderia não estar andando, mas aqui você tem vendedores entrando no mercado, tá? Então, aqui os vendedores, olha, você consegue... lembrando que cada candle desse daqui são candles de 5 minutos, tá? Então aqui você tem uma iniciativazinha mínima compradora, né? Olha aqui, ó, aqui embaixo a gente consegue enxergar 3 candles compradores, né? Então aqui você tem 15 minutos de saldo comprador no dólar, o que até fez o preço subir um pouquinho, né? Mas quando os vendedores resolveram entrar vendendo, todo o volume vendedor ele acaba suplantando bastante esse volume comprador que entrou nesse nível de preço, tá? Então isso daqui é o que a gente chama de rotação de preço, tá? Os vendedores puxam com volume pequeno o preço para cima, o preço se mantém naquele patamar e aí você tem o que, pessoal, né? As vendas entrando pesadas aqui nesse nível de preço, tá? Então basicamente aqui nós temos o que a gente chama de saldo, né, vendedor, boa parte do dia, tá? Aqui nós temos, né, um saldo comprador razoavelmente grande, maior saldo comprador do dia, né? Então, na verdade, esse é um grande saldo, mais de 5 mil contratos, lembrando que isso aqui é dólar cheio, né? 5 mil contratos na ponta compradora, e aqui você tem, ao longo dos próximos candles aqui, pessoal, isso aqui foi o quê, né? É um intervalo de aproximadamente 25 minutos, onde só entrou volume comprador. Tá? Então isso aqui é um chamado cluster de volume comprador. Agora isso aqui é para deixar qualquer um desconfiado, né? Por que você ficaria desconfiado? Olha, entra o maior volume comprador do dia. E entrando o maior volume comprador do dia, esse volume comprador ele é incapaz de mexer no preço? Percebe, pessoal? Então, assim, o volume comprador acabou entrando ao longo de 25 minutos e o preço ele nem se move, né? Então, o preço ele se mantém estável. Então, isso aqui parece o quê, pessoal? Parece que os compradores, em um determinado momento, né, eles começam a se convencer de que o preço, por conta de uma notícia lá no futuro, ele vai acabar querendo subir em um determinado momento. Só que aí o que acontece é que eles não têm força suficiente para forçar uma alta do preço, né? Então, uma vez que eles colocando o volume comprador no mercado, né? Sabidamente eles não conseguem forçar o preço para cima, uma hora esse pessoal que comprou vai ter que estopar, né, pessoal? Então, o que acontece aqui ao longo do restante do dia é justamente o que a gente consegue visualizar bem, né? Esse pessoal que entrou com volume comprador, olha lá, uma hora eles têm que estopar, então é a hora que eles entram aqui numa sequência vendedora que acaba coincidindo com o horário da notícia, né? Então aqui a gente tem o pessoal já estopando antes mesmo da notícia sair por volta de 3 horas, né? Então basicamente, isso daqui também é uma estratégia que pode ser implementada com o que a gente chama de delta volume. Essa é a famosíssima estratégia de divergência de delta, né? O que seria essa estratégia de divergência de delta, pessoal? A estratégia de divergência de delta é aquela estratégia onde, quando um determinado lado agressor, né, ele não consegue fazer com que o preço ande na direção desejada, aquele pessoal que colocou o volume num determinado ponto de preço, eles vão ter que devolver, né, aquele volume comprado, eles vão ter que estopar aquela operação. Tá? Então, basicamente, aqui você tem claramente o que? Um volume comprador entrando, não consegue forçar o preço para cima, eles acabam tendo que estopar aquela posição que eles entraram comprando. E aí, pessoal, né, a tendência acaba uma hora falando mais forte. Né? Então, isso aqui não é apenas uma sequência de stops, né, mas aqui você já tem um volume vendedor efetivamente empurrando o preço do ativo para baixo, sabendo que o preço, né, desse ativo específico, que é dólar, tem uma tendência claramente de queda. Tá? Então, assim, a informação que você tem, pessoal, com esse tipo de indicador, ela é tremenda. Né? Então, o delta volume, né, é realmente aí uma informação de excelente qualidade, porque ela te mostra aonde concentram os tipos de ordem no tempo. Né? Então, aqui você consegue desenvolver estratégias justamente baseadas nesse tipo de indicador. Tá? As estratégias podem ser de vários tipos, como eu já falei para vocês. Né? Podem ser estratégias seguidoras de tendência, olha lá,
volume vendedor, né, fica vendido enquanto o saldo vendedor continuar positivo, né? Essas estratégias podem ser do tipo divergência de delta. Olha, entrou volume comprador, o que você faz? Você pega aqui essa média do preço e coloca um start de venda um pouco mais para baixo se essa galera começar a estopar essas ordens. Tá? Então aqui já é o que a gente chama de divergência de delta, quando você opera no intuito de pegar o stop desse pessoal que entrou aqui comprado. Tá? É só um exemplo. Mas eu queria mostrar outros ativos para vocês, né, para a gente poder entender como que funciona o indicador da alta volume. Tá? Vamos pegar aqui papel à vista, né, pessoal? Petrobras. Tá? Então esse papel aqui, Petrobras, aqui a gente, de novo, né, gráficos de 5 minutos, né, candles de 5 minutos, e aqui a gente consegue entender, pessoal, como que foi a distribuição do delta, né, a distribuição do volume, à medida em que o tempo passou hoje. Tá? Então aqui o preço abriu em torno aqui de 13,60, varia um pouquinho, 13,50, 13,65, por aí. Mas olha só, no começo do dia, pessoal, aqui nós temos o volume vendedor. Aqui é que começa a ficar engraçado, né? Porque o volume, no começo do dia, foi um volume vendedor com o preço subindo. Opa, isso aqui está com cara de quê, pessoal? Está com cara de divergência de delta. Ou seja, vende, 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 vende e o preço não cai. Então, se todo mundo vende, o preço não cai, olha lá, de vez em quando tem esses piques de volume para cima, com volume com delta comprador. Moral da história, pessoal, isso aqui é o que? Só pode ser boa parte dessa galera que entrou vendendo, acreditando numa rotação de preço, estopando aquela posição vendida. Tá? Então, basicamente, a divergência de delta é uma estratégia que mostra exatamente isso. Olha, se entrou um volume vendedor, o preço não conseguiu, né, não conseguiu forçar uma queda no preço. Então, vai chegar num determinado momento que esse pessoal vai ter que estopar. Coincidentemente, olha aqui, pessoal, um dos maiores volumes do dia. Tá? Ou seja, num dos maiores volumes do dia, como vocês conseguem visualizar aqui, um delta altamente positivo. Isso daqui cheira completamente a stop, né, pessoal? Então, pessoal que entrou vendido, uma hora o pessoal aqui rompeu a máxima de não sei quantos candles, a galera entra vendido, né, pessoal? E aí tá com toda a cara de stop, né? Gabriel falando se essa última barra sugere uma alta para amanhã. Não, Gabriel. Essa última barra aqui, cara, feliz ou infelizmente, é o chamado leilão de fechamento, tá? Então, o leilão de fechamento, essa informação aqui fica bastante distorcida, tá? Eu diria que você deveria desconsiderar essa última barra, porque esse aqui é o que a gente chama de leilão de fechamento. Então, o que vale mesmo, tá? É o que acontece aqui ao longo do dia. O ideal realmente é você desconsiderar tanto o leilão de abertura quanto o leilão de fechamento. Ok? Então não é nenhuma previsão do que pode acontecer para o dia de amanhã, ok? Sim, Gastão, cada barra é o acumulado apenas do candle ou desde o início do dia? É somente daquele candle, Gastão. Apenas daquele candle, tá? Existem aqui também alguns indicadores que medem o saldo acumulado do dia, né? Mas nesse caso específico é o saldo acumulado apenas naquele candle, tá? Então, já que estamos falando de candles de 5 minutos, apenas naquele intervalo específico de 5 minutos, ok? Muito bem, pessoal. Uma vez que esse pessoal foi estopado, isso aqui eu estou contando uma historinha para vocês de como que a gente interpreta, tá? O delta volume, né? Então, uma vez que o pessoal aqui é estopado, deixa eu só aproveitar aqui para deixar mais uma vez o endereço aqui, pessoal, para quem ainda não baixou, né? Arena 2109. Quem não conseguiu baixar o indicador, tá aí o endereço no chat para vocês que vocês consigam baixar esse indicador diretamente do site da Delta Trader, ok? Então, é disponível gratuitamente pela Delta Trader aqui para a ferramenta MetaTrader 5. Né? Gabriel falando, sim, Gabriel. Se colocar no candle diário, você vai ver o montante do dia. Né? Lembrando que esse indicador específico, ele pega apenas o indicador, ele pega apenas para o dia corrente. Então, mesmo que você coloque no time frame diário com esse indicador de alto volume, né, porque a gente sabe que não existem todas essas informações disponíveis na corretora, então a gente trabalha apenas com dados do dia corrente. A gente, assim, de forma proposital, né, a gente não trabalha com dados da semana do dia anterior, tá? Jânio perguntando o endereço do scanner de opções. Estou passando aqui, Jânio, deltatrader.com.br/arena, se eu não me engano, 1409, tá?
dá por data, né? Arena 1409, Arena 2109, aí você consegue baixar tanto o script da semana passada, quanto o indicador aqui do Arena do investidor. Tudo bem? Vamos lá, voltando pessoal, então aqui chegou um determinado momento, depois do stop dessas posições vendidas, que aí de fato, né, o volume vendedor acabou dominando, né, pessoal, o dia, né? Então eles acabaram forçando uma queda de preço, né? Aqui você consegue ver realmente um cluster, né? É algo do tipo, né, pessoal, a galera estopou. Se a galera estopou, não tem mais comprador, então bora continuar vendendo. Então, aqui o pessoal entrou vendendo de novo, né, nessa casa de 13,60 até 13,50, né, entrou mais uma galerinha vendida, eles certificaram de que o preço aqui não voltou a subir, para eles não serem estopados de novo, o preço caiu. Aí aqui, pessoal, é que começa a chamada rotação de preço, né? Então o preço cai 10 centavos, é uma maravilha, né? Se você consegue forçar uma Petrobras 10 centavos para baixo, é quase 1%, né, pessoal? Então, aí o pessoal vende, aí começa a chamada rotação de preço, né? Ou seja, num determinado momento, esse candle aqui, pessoal, esse candle, mas é um candle assim, de livro, tá? Esse candle aqui é um candle de livro, deixa eu chamar a atenção para vocês, tá? Esse candle específico é um candle de livro, deixa eu primeiro parar de mover ele automaticamente, e eu vou chamar a atenção para vocês desse candle de livro aqui, tá? Onde é que está aqui? Inserir objetos, deixa eu ver aqui, gráficos, cadê aqui, pessoal, rótulo retangular, tá? Então, esse candle específico, não vou conseguir, pessoal, eu acho que estou utilizando o objeto errado, mas tenho paciência, objeto, deixa eu pegar uma figura qualquer aqui, forma retângulo, ok. Então, olha só, esse candle específico, pronto, agora ficou fácil. Esse candle específico é um candle de livro. Por que esse cara é um candle de livro, pessoal? Se você parar para analisar, isso aqui, para quem conhece candle, né? Isso aqui é o famoso martelo de alta, né? Esse é o famoso candle do tipo martelo de alta. Então, o preço começou num determinado valor, foi lá embaixo, até pegou a mínima do dia aqui, né, pessoal? E acabou fechando na máxima. Agora, dá uma olhada, pessoal, no volume, né, delta desse candle. Aqui eu tenho um delta, pessoal, tá, negativo na casa de 111 mil ações. É pouca coisa para a Petrobras, a gente sabe, tá? Só que isso daqui é o que a gente chama de divergência de delta. Pessoal, o que é a famosíssima divergência de delta, tá? A divergência de delta é uma estratégia que é quando você opera contra a tendência, mas com a seguinte informação. Olha, aqui entrou um volume vendedor, só que o preço nesse intervalo de tempo acabou fechando na máxima, tá? Ou seja, por mais que tenha entrado volume vendedor nesse candle específico, o preço foi lá embaixo, voltou e fechou na máxima. Ou seja, entrou vendedor nesse nível de preço, mas os vendedores não foram capazes de fazer o preço cair. Pelo contrário, o preço acabou fechando na máxima. Daqui para cima, pessoal, é meramente historinha, tá? Então aqui é o que a gente chama de divergência de delta clássica, né? Ou seja, entrou o vendedor, o preço fecha na máxima, daqui para frente, né, pessoal? Por mais que ainda tenha entrado um volume vendedor daqui para frente, daqui para frente o dia já começa a ficar um pouco mais, né, com menos convicção. Não dá outra, né, pessoal? Daqui para frente o pessoal já começa a falar, opa, pera lá, a gente já não sabe se a notícia vai ser tão boa ou tão ruim, e aí quando dá 3 horas, aí a galera começa a colocar o volume realmente aqui no papel, e até o final do dia, pessoal, olha que sequência maravilhosa de alta em Petrobras, tá vendo? Então, o preço segue firme na alta, e quando o preço segue firme na alta, né, ou seja, ele sai da casa de 13,50 até mais ou menos uns 13,70, com esse volume comprador aqui, pessoal, olha só, todo candle compra, saldo comprador, então aqui você tem o quê? Mais ou menos, olha, de 3h55, de 4 da tarde até o horário de fechamento do pregão, 5 horas, aqui a gente tem 60 minutos só de compra, pessoal. Então, olha, o preço se move algo em torno de 20 centavos com um agressor praticamente comprador durante uma hora inteira, tá? Moral da história, pessoal, aqui a gente consegue ter uma ideia de como que o saldo, né, o chamado delta do mercado, influencia e mostra para a gente uma tendência de preços de forma bem clara, tá? O legal é que esse comportamento ele consegue ser observado não apenas em Petrobras, ele consegue ser observado também em outros ativos, né? Olha Vale, pessoal, tá? Mesma coisa, né? Aqui um saldo vendedor pesado no começo do dia, depois da notícia, né?
olha lá, praticamente 1 hora de saldo comprador aqui, né? E aí vale com esse saldo comprador, sai de R$ 15 e vai bater lá na casa de 15,27, quase 2% de alta só nessa horinha final de pregão aqui, com essa sequência, com esse cluster de saldo agressor comprador aqui que vocês estão vendo, né? De praticamente 1 hora, né? De 4 horas até 4h40 mais ou menos, só tem comprador e vale, e isso faz com que o preço suba, né? A mesma coisa aqui em Itaú, né, pessoal? Você pode olhar aqui o preço de Itaú também, né? Então, Itaú, você pode pegar aqui mais ou menos, olha, de 3h30 da tarde até mais ou menos 4h30, mais um saldo comprador. Finalzinho do dia, uma rotação. O que é a rotação? É quando você tem um saldo comprador, né? E embaixo, o saldo vendedor em cima, o pessoal que comprou aqui embaixo entrega lá em cima. Isso é o que a gente chama de rotação. Tá? Mesma coisa aqui, o pessoal que vendeu aqui no começo do dia, aqui mais ou menos na mínima do dia, o pessoal já começa a rotacionar, entra comprando mais, fecha, aqui realmente deu para fazer 2 day trades aqui em Itaú, né? Pelo menos o delta volume conta essa história pra gente, né? Então, você pode pegar o mini índice, pessoal, mini índice e mini dólar, dólar futuro, aqui você já tem um pouco mais difícil você conseguir capturar essa informação, né? Mini índice é muito disputado, ao contrário de papel à vista, onde você consegue identificar, visualizar mais claramente, né, essa agressão vendedora, essa agressão compradora, né? Então, no mini índice, pessoal, né, a gente consegue ter menos qualidade informacional, né? Tudo no mini índice é mais difícil. Mas aí, quando o mercado está convencido mesmo de uma tendência de alta, aí a gente consegue ver uma sequência compradora bonita como essa daqui no mini índice, né? O preço se move lá da casa de 58.100 até mais ou menos aqui, olha, os 59 mil pontos, é uma alta de 900 pontos aqui no índice mais ou menos, e aí se você parar para analisar, um belo cluster comprador, uma sequência compradora razoavelmente boa, tá? Isso aqui também é uma estratégia que a gente pode utilizar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Pessoal, eu não dou curso de tape reading, tá? Então, só para que o pessoal entenda que eu sou basicamente trader de formação. Então, a gente acaba entendendo também tape reading e lendo bem os indicadores de tape reading, mas eu não dou curso. Então, óbvio que se você fizer um curso de tape reading mais avançado, vocês vão conseguir também conseguir identificar essas estratégias com mais tranquilidade, essas estratégias de tape reading, tá? Mas é basicamente uma mini aula, digamos assim, que vocês podem estar tendo hoje, para quem nunca teve um contato, né, com tape reading antes, tá? Isso aqui também é uma estratégia clássica, pessoal, né, na área aqui de tape reading. Deixa eu mostrar para vocês. São formas. Eita, tá difícil de clicar hoje, pessoal. Objetos, formas, retângulo. Olha aqui. Isso aqui também é uma estratégia clássica do tape reading, tá? O que é uma estratégia clássica de tape reading? Isso aqui é uma rotação candle a candle, né? Quando você tem um candle, né, com um volume razoavelmente alto, né, para quem não percebeu, esse daqui, pessoal, é o segundo maior volume vendedor do dia, tá? Então só perdeu para esse candle aqui. E volumes vendedores, né, próximos de mínima do dia, pessoal, isso aqui é 150% de certeza de que é stop, tá? Então aqui, ó, é uma sequência de stop, 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 stop. Então tem um monte de stop aqui pegando, né, até uma hora em que gira. Tá? Então, isso daqui que eu passei para vocês, são dois candles, né, razoavelmente grandes, né, em termos de amplitude, só que num candle você tem um volume vendedor muito grande. No candle seguinte você tem um volume comprador que suplanta imediatamente esse volume aqui vendedor. Então, isso daqui é uma estratégia para você entrar comprado, né, pessoal? Essa galera que entrou vendendo aqui, imagina só, pessoal, olha o saldo vendedor que esse candle tem, pessoal. O pessoal que entrou vendendo nesse candle, você pode ter certeza que ou a galera estopou aqui imediatamente no candle seguinte, porque olha aqui, aqui entrou um pessoal com uma força compradora muito maior do que a força vendedora do candle anterior. Então, ou você estopa imediatamente nesse candle, ou então, meu amigo, você pode ter certeza que você vai ter a oportunidade de estopar num preço pior ao longo dos próximos candles, tá? Então, assim, existem uma série de estratégias, né, que você pode observar trabalhando com esses indicadores de tape reading. Então, de novo, não é necessário, tá? Não é necessário que você tenha, né, ao pé da letra aí, pessoal, né, um gráfico do tipo volume at price, que você tenha um entendimento perfeito de qual é o saldo agressor por nível de preços, tá? Então, essa informação de concentração do saldo agressor aqui também por tempo, né, essa
concentração temporal do agressor, isso aqui te dá uma ótima informação também para você entrar nas operações, tá? Então, para que todo mundo entenda que o Volume at Price é uma informação importante, informação útil, que infelizmente a plataforma MetaTrader ainda não traz de forma nativa, tá? Mas nós temos aqui a informação do Delta Volume, que é uma informação de delta baseada no tempo, né? Que você pode tranquilamente também utilizar aí para balizar suas operações. Tá? Então, assim, pessoal, de maneira geral, você consegue utilizar esse indicador para vários ativos, né? Então, você consegue analisar dólar, consegue analisar, né, até o mini dólar também, que tem um comportamento parecido com o do dólar, você pode até usar os dois aqui para confirmar, né? Então, você pode ver que eles até são bem parecidos, né? Dólar em cima, mini dólar embaixo, o que você pode filtrar aqueles falsos volumes compradores, se não tiver um volume comprador no mesmo candle aqui no mini dólar, tá? Então é bom você filtrar essas informações também, né? E você tem Vale, você tem Petrobras, você tem Itaú, papéis à vista, carregando aí bastante informação, mini índice, enfim, é uma informação de alta qualidade, tá? Disponível aí gratuitamente, você pode utilizar o indicador de alto volume, ou quaisquer outros indicadores aí que tenham, né, uma lógica similar, tá? Então, o importante é ficar à vontade para decidir qual estratégia utilizar, qual indicador também utilizar, né, pessoal? E com base nisso daí, balizar aí as decisões de vocês de compra ou de venda, ok? Importante é saber o básico das estratégias. Eu particularmente gosto muito dessas estratégias aí de tape trading, tá? Então, assim, visto que você tem plataforma, tem indicadores, né? Tem um conhecimento necessário, dá até para a gente arriscar um day tradezinho manual com base nesses indicadores aí de tape trading para MetaTrader 5. Tá? Eu particularmente já utilizei bastante. Tá? Bem, automatizar robôs e estratégias, pessoal, de tape trading nessa área, eu diria para vocês que é até possível, tá? Eu particularmente nunca cheguei a tomar essa iniciativa de tentar fazer uma automação de robôs na área de tape trading, mas é aquela pergunta que fica no ar, né? Por que não? Né? Então vamos ver se um dia a gente anima de entrar no mercado aí também, nessa concorrente vertente aí do tape trading. Tem muita gente que mexe com tape trading no mercado. A gente aqui na Delta Trader a gente nunca se aventurou, mas realmente é uma possibilidade, né? Por que não? Bem, pessoal, a princípio eu queria deixar um convite aqui para vocês, tá? Para ir terminando, até porque a gente já está próximo aí de finalizar, né? Eu queria deixar o convite, pessoal, para vocês curtirem a página da Delta Trader aí no Facebook, tá? Quem não conhece a Delta Trader, a gente é especializado no desenvolvimento de robôs e algoritmos para MetaTrader 5, né? Indicadores também. Então, quem quiser acrescentar a gente aí no Facebook, né? facebook.com, só curtir a nossa página no Face, né? A gente tem um canal no YouTube também, onde a gente disponibiliza vários vídeos, então quem quiser acessar o nosso canal no YouTube, eu vou deixar o link aqui para vocês. Está tudo no chat, né? Deixa eu só pegar aqui o nosso canal certinho. Já passo para vocês. Está aqui, ó. Esse aqui é o nosso canal. Então, quem quiser curtir no Face, quem quiser, né, inscrever no nosso canal lá no Facebook, no YouTube também, tá? E quem quiser baixar aí o indicador, pessoal, né? Fica aí o link para o site da Delta Trader, né, .com.br/arena 2109, ok? Pessoal, eu espero aí realmente que vocês tenham gostado do indicador, né? Vocês podem baixar o indicador direto no site da Delta. E se vocês tiverem qualquer dificuldade com relação ao uso, qualquer dificuldade com relação à instalação, eu peço que vocês adicionem a gente no Facebook, pessoal, e aí vocês podem fazer a pergunta lá para a gente pelo Facebook, né? Que aí a gente tenta responder o mais rapidamente possível para vocês lá no nosso canal no Facebook, ok? Pessoal, demais é isso. Eu acho que já deu o nosso tempo. Então, é isso. Eu queria mais uma vez agradecer a participação de todos vocês, tá? E deixar aí o nosso contato para caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, é só entrar em contato com a gente faz questão de ajudar vocês, ok? Tudo bem, pessoal? No mais é isso. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.